da oração, oh, o amor do coração. A vida sem a luz da oração é barco a vagar sem direção. Com pensamento em preces podemos ajudar um amigo, um irmão, com a força da vibração. Oh, com a luz da oração, oh, o amor do coração. Um fraternal abraço a todos e que possamos ligar os nossos corações ao nosso irmão maior, Jesus, que nos simples ensinar-nos a oração conforme pedido, ele já disse, Pai Nosso. Para quem sabe ler, ele nos chamou a todos de irmãos. O tema solicitado para a noite de hoje é Jesus, poder, santidade e imortalidade. E os livros básicos aos quais nós vamos nos ater é o Redentor, a Bíblia Sagrada e o livro Maria de Nazaré, do Miramês e João Nunes Maia, o qual temos aqui em mãos o exemplar. Um livro muito interessante e que fala a respeito da vinda de Jesus ao nosso orbe terra. Muitos de nós queremos Jesus. Muitos o detestam. A ponto de, na época da sua vinda à Terra, de querer matá-lo logo após o seu nascimento. E veio, enviado pelo Pai Celestial, enviado por Deus, por uma solicitação dele, ao ouvir dos aflitos da terra, daqueles que estavam passando por situações difíceis, de vilipêndio, de agressões, de pouca valia da própria vida, do arrastar de dentes e do ranger de correntes, elevarem de coração a súplica aos céus, pedindo para se modificar o que estava acontecendo na terra aproximadamente 2000 anos antes do advento do Cristo. Então, onde Babilônia era uma dominadora do mundo e escravizava idosos, crianças, adultos, com requintes de crueldade. É dito nos estudos e na verve espírita de que os procedimentos de César, os procedimentos de Nabucodonosor, os procedimentos de outros tiranos na época, eram de ficar envergonhados com o que acontecia da imposição de mando de poder e de abuso do próprio ser humano. Então, o próprio Cristo solicitou ao Pai Celestial e se dispôs a descer aos páramos da terra para presencialmente socorrer, amparar, orientar a humanidade sofrida. E coisa importante para que ele viesse a essa terra, ele já escolheu família. E dentre esta família, Maria e José. Porém, desde já, nós reportamos aos pais de Maria, principalmente, em que foram levados durante o período de sono, por desdobramento, a outra dimensão, para receber a notícia da vinda dessa que seria e que foi Cristo Jesus, aquele que é o farol da humanidade, aquele que é o mestre dos mestres. Então, atentemos todos nós para a família. É um núcleo,
é a base de tudo. E ela é importantíssima para nós. E Maria de Nazaré, como também escrito pelas velhas espíritas, o exemplo da mãe de todas as mães. Espíritos encarnados vieram junto de Maria de Nazaré, junto de José, junto de Jesus, junto de outros espíritos para o espalhar do Evangelho, fraternidade pura na face da terra, a todos que tivessem olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir, entendimento para se entender. E assim veio. E também espíritos encarnados, ao lado de todos esses protagonistas da história, do espalhamento do amor na face da terra. Jesus, esse símbolo grandioso de humildade, de compreensão, de carinho, de abnegação, de dedicação, de fraternidade, de incolumidade, veio a nós e é realmente o nosso exemplo maior e não existe outro farol para nós nessa nave-mãe ou para aqueles que querem, pela mudança de atitude, chegar aos braços do Pai, amando o próximo como realmente a gente gostaria de que fôssemos amados. Pois bem, Jesus trouxe palavras sábias, palavras que mexem com o coração, palavras que mexem com a nossa alma, palavras que nos fazem refletir, sair do homem velho que somos e procurar apresentar o melhor de nós para todos. E em sendo melhor para nós mesmos. E quando errarmos, procurar ser aquele que procura a causa do erro e modificar-se na trilha das horas. O poder em Jesus, nele já estava investido. Porém, com a sua conotação religiosa, ou de religiosidade, não de religião, por assim dizer, de não praticar atos maus, de servir sempre ao bem, de ser puro, de não atentar contra semelhante, de auxiliar sempre, de estar presente em todos os momentos daqueles necessitados, sem que sequer lhe o pedisse, para aqueles que o pediram, alavancamento da sua vontade com a ação do pedir. E se estivesse à altura, Jesus o cederia, dentro das leis de amor, da construtividade, e, sobretudo, na investidura de um poder de curar o enfermo. Não simplesmente ele como um mecanismo da ação, mas o alavancador da ação no outro. Fazer com que o outro desperte, ou despertasse, para as potencialidades que cada um tem dentro de si, ou que este que estivesse à sua frente soubesse como colocar isso em prática, com todo amor, com toda desenvoltura. Como santidade. Santidade em Jesus, então, ele vem como uma qualidade, como uma característica que é dada a todos aqueles que são portadores de virtudes, de boas realizações, impregnado de pureza, impregnado de piedade, impregnado de inocência. E, em se tratando dessa santidade, ser aquele que renuncia tudo aquilo que é considerado profano. E, a partir da dedicação numa vida, a partir da devoção no que faz, consagrar tudo a Deus, ao Pai Celestial. E com o quesito imortalidade. Que imortalidade a qual nós conhecemos
pelos dicionários atuais, é a qualidade ou a condição de ser imortal, o que não morre. Porém, o título para Jesus de imortalidade não se trata de aquele que não morre. Ele vem no sentido de uma coisa que a própria Bíblia traz para nós, de eternidade a eternidade. Ou seja, não é aquilo que não tem fim, mas é aquilo que é indefinido. Indefinido para todos. Por que nessa situação? Porque só se define quando a gente toma uma atitude, quando a gente realiza uma ação. E se para toda ação corresponde uma igual e contrária, ou contrária, igual e possivelmente maior, aí este tempo é indefinido nas suas consequências. Na consequência em de se fazendo o mal vai perdurar até que a ação ou o originário do mal modifique os seus caminhos para a neutralidade ou para o bem. Não esquecidos de que aquele que está numa neutralidade também ele não está fazendo um bem. Ele pode estar a caminho de um bem. Então, necessariamente, ele está numa condição ainda de mal. Porém, menos grave. E aquele que executa uma ação pautada nas leis de amor, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, e que ampara, auxilia, socorre, faz, executa e está em harmonia com as pulsações do universo, aí este está gerando uma causa que tem méritos. Uma causa que tem repercussão criativa. E aquele, então, com Deus, passa a ser um co-criador do universo. Então, permanece numa situação de imortalidade ou de perenidade do bem, mas não conhecido para nós como tema imortalidade ou perenidade. Vai continuar indefinidamente como o bem sendo reação do bem plantado, por quanto continuar se plantando. Por isso é que se fala de que muitos serão os convidados, conforme todos nós somos, sem exceção de ninguém. Mas poucos serão os escolhidos. Aqueles que demonstram capacidade, aqueles que realizam o que está sendo solicitado. Mas dentre muitos convidados e poucos os escolhidos, se escolhido fomos, se queremos que isso se torne imortalidade conforme é compreendido pelo mundo espírita, então será para um tempo indefinido se permanecermos escolhidos, ou seja, se executamos aquilo que é preciso de ser realizado. E que executemos não somente na parte solicitada, porque senão seremos escravos inúteis. Que sejamos escravos úteis, escravos entre aspas, não na condição a qual nós temos as definições nas gramáticas atuais. Então, que sejamos escravos úteis, e como? Fazendo além do que é nosso dever e do que é a nossa obrigação para conosco e para com a humanidade. É como diz Jesus, se alguém te convida para andar uma légua, ande duas. Se alguém te solicita uma túnica, dê-lhe a capa. Se alguém te pede para fazer algo, faça além. Olha Francisco de Assis, reencarnação de João Evangelista, há 1.200 anos depois da sua partida da ilha de Patmos, o que ele traz para nós na exemplificação de Francisco de Assis? É doando que recebemos. Porque dar é fácil.
eu tiro R$ 10 do bolso, eu dou um saco de cimento, eu pego uma tábua e dou, não no sentido verdadeiro doar. Isso é dar. Aí é como Jesus disse na parábola daquele que bateu a porta para pedir um pedaço de pão a um amigo, para dar a um outro amigo que pegou. Tarde da noite, e pela insistência, o amigo atendeu, pela insistência. É diferente de quando a gente dá com amor, quando a gente dá querendo verdadeiramente servir e seguir adiante. Aí, dando desta maneira, com essas qualidades, com essa energia, com esse sentimento, nós estamos doando. E isso para que possamos entender a passagem da qual foi nos solicitado como o guia desse diálogo, dessa conversação da noite de hoje, quando se fala das visitas dos reis magos. Quando se fala no mundo visita dos reis magos, o que é que nós pensamos enquanto humanidade? Logicamente e automaticamente em Jesus. Nós pensamos no seu nascimento na manjedoura. E pensando em Jesus, nós nos ligamos, nós nos atrelamos ao coração de Jesus. Porque, querendo ou não, estamos pensando nele. Querendo ou não, nosso pensamento foi direcionado. E nesta época, muitos existiam conforme astrólogos. Não como astrônomos igual hoje. E existiu estes reis, ou estes magos, que sabiam de muito e muito tempo, por outras gerações passadas, pela leitura de outros escritos sagrados do Velho Testamento, de que haveria de vir à Terra um outro rei. Aquele que ensinaria o caminho da salvação. Olha que não falamos do Salvador. Aquele que ensinaria o caminho da salvação. Por isso a cada um de acordo com suas obras. E que se daria quando surgisse no firmamento uma estrela de grande brilho, de grande magnitude. E que ela indicaria que estaria próximo do nascimento deste. E que precisariam de segui-la. Então é falado pela história que esses habitantes da Palestina, que esses assírios, que esses ligados à astrologia, ficavam observando os céus. E foi cogitado na época do alinhamento de 3 planetas, os quais não se tinha de que planeta é aquele que reflete a luz do Sol e que Sol é aquele que tem luz própria. Mas tinham esse pensamento. E que o alinhamento seria, ao que nós sabemos hoje, de 3 planetas, que são Júpiter, Saturno e Marte. E para uma grande parte da humanidade, que não era mago, ou seja, iniciado em ciências herméticas ou em outros conhecimentos que não era dado ao povo, estes outros, então tido como povo, acreditavam que viriam acontecimentos gravíssimos, ou cataclismos, ou sofrimentos imprevisíveis. E o povo, então, vivia atemorizado, buscando nos céus, por noites e noites seguidas, estes sinais. Mas nos templos iniciáticos e no templo de Jerusalém, aqueles que estavam de posse desse conhecimento não comum a todos, eles sabiam que era a chegada do nascimento de um Messias, ou do Messias em Israel. E se rejubilavam todos eles muito esperançosos. Enquanto que também um rei da época, chamado Herodes, ou Herodes o Grande,
ficou muito comprometido, muito sentido, muito preocupado com esse pensamento e com esse conhecimento iniciático também de que viria um grande rei à Terra e que seria o Messias. E imaginava que ia expulsar todos os soldados, que ia se proclamar rei e que ia exterminar todos os invasores. E não era bem assim. Outras terras, também tidas como profanas, mas que também tinham os seus iniciáticos, aí nós temos a Grécia, o Egito, a Arábia, a Pérsia, a Índia, e todos eles já tinham muito tempo também profetizados a respeito desse nascimento, do nascimento desse Messias, e tinham também aqueles reservados uma profunda expectativa de que esse acontecimento extraordinário da vinda desse grandioso rei abalaria realmente a terra e mudaria o mundo. Na sua realidade, o povo mundano não sabia isso. Ele foi preparado, como dito por Miramês, que na verve ou na escrita de João Nunes Maia, escreveu o livro Maria de Nazaré. Lindíssimo. Vale a pena ler. A gente indica. Eu mesmo, depois de relê-lo em partes, pela terceira vez, eu deparei-me com situações em que eu não tinha encontrado e nem visto em outras leituras prévias. Então, a orientação que a gente tem, leia, releia, estude. Agora vamos aplicar. Então, é um livro maravilhoso. Os pastores rústicos, então, muitas vezes enrodilhados nos seus mantos, com as suas vestimentas, nas encostas dos montes próximos, tinham uma incrível lucidez, porque espíritos de outras envergaduras, além da do próprio homem, já estavam na Terra nesse momento. E é dito que as falanges do mal se organizavam e tinham também poder. E criavam como se fossem verdadeiros escudos magnéticos para que ninguém que tivesse um pensamento mais puro, um pensamento melhor, uma certa tendência para a prática do bem, pudesse, nas suas palavras, ou nas suas preces, ou na sua maneira de agir, atingir a outros corações com esses comportamentos voltados para o bem, para a construtividade, então impediam para que isso não se disseminasse pelo povo em geral, que tanto buscava a vivência do amor, a vivência da paz, a vivência da compreensão. E vetavam tudo isso porque sabiam, no mundo espiritual, os espíritos ainda ignorantes do bem, ou aqueles que conhecedores do bem, mas que queriam comprazer-se no mal, impedir a vinda do Messias, de Jesus, a encarnar neste planeta Terra. Era muito insólito, mas a espiritualidade é superior. Conquanto todos nós, e conquanto encarnados ou desencarnados, nós, com a presença destes, conseguimos trazer para os nossos corações paz, amor, compreensão, fraternidade, tolerância, a exteriorizar-se de nós e a propiciar um campo para que o bem prevalecesse. Mas auxiliados muitíssimos por emissários celestiais, encarnados junto a Maria, a José, encarnados
junto àqueles outros representantes do Cristo na Terra, antes da vinda do Cristo à Terra, desencarnados espíritos de alta envergadura de luz, também a preparar o ambiente hostil da Terra para que Jesus pudesse vir a nascer. Bom, então, como estes magos percorreram 33 anos à procura desta estrela, eis que surge nos horizontes. E passaram, então, a seguir. E seguindo esta estrela, como foi dito, interessados outros que o mal prevalecesse por sobre a terra, dentre eles Herodes, detectou a caminhada dos magos para visitar Jesus. Só que a espiritualidade benfazeja e amiga promoveu um evento de magnitude. Ou seja, a partir do encontro com Herodes, desses magos, que poderiam ter sido 3, conforme relata a história, que poderiam ter sido 6, que poderiam ter sido 12 ou mais, e ainda há a história que a gente tem do 4º rei mago, também um filme muito lindo de se ouvir, de se ver, e relatado também pela Pena Espírita. A gente ouve, lê e estuda de que a luz desta estrela guia, entre aspas, se apagou. Olha que providência divina em que a gente se reporta a influência dos espíritos na natureza. E em esta luz se apagando, e estando os reis magos com Herodes, Herodes então questiona, mas questiona com uma certa máscara. Eu sei que vocês estão à procura do nascimento, ou do local do nascimento deste rei, deste grandioso rei, e que vão honrá-lo, e que vão visitá-lo, e que vão levar-lhes presentes. Quando vocês o encontrarem, retorne aqui, digam para mim onde está, para que eu também para lá me dirija e possa lhe fazer as congratulações pelo nascimento. Porém, os anjos, os espíritos de envergadura de luz, já trouxeram outras informações para os magos, que durante o seu sono físico, em desdobramento, ouviam-lhe as vozes. E ouviam-lhe como se fosse uma coisa natural. Porque assim faziam estes espíritos de luz, com que estes homens entendessem de que fosse um pensamento próprio deles, de precaução, de se proteger, e de proteger e de velar aquele que estava já encarnado no orbe terrestre. E ao chegarem, então, à conclusão de que seguiriam, se puseram em marcha. Mas a estrela apagada, tomaram a direção sequenciada de onde vinham para adiante, ou seja, em frente. E eis que, de repente, a luz da estrela, a qual foi prenunciada, volta a brilhar. Olha que acontecimento que nós podemos observar nisto. E a luz desta estrela,
as conduz até Belém de Judá. Belém, onde Jesus nasceu. E é dito que a partir daí, a luz novamente se apagou. Nós observamos nesta pequena história a presença marcante da mediunidade. Muitos tidos por magos, muitos tidos por feiticeiros, muito tido por adivinhos e outros nomes que foram dados, nada mais eram e nada mais são do que médiuns. Médiuns em potencial. Bom, trouxeram estes reis para Jesus, nós sabemos presentes então, e todos sabiam. O que levaram? Ouro, incenso e mirra. E assim, mais uma vez, podemos comprovar que as trevas foram vencidas, porque houve vigilância, porque houve atenção às coisas que eram ouvidas, orientadas, citadas, ditadas. E perceberam que estavam, então, no próprio céu. E que a estrela guia de Belém, nós, então, por outras interpretações, podemos pensar, conjecturar, projetar o pensamento de que, provavelmente, segundo estudos mais aprofundados, de que a estrela a qual apareceu não se tratava de um alinhamento de 3 planetas no orbe celestial. Mas a visão, a clarividência daqueles que, por este dom e pela permissão e pela projeção energética de espíritos designados para tal, fizeram com que esta imagem fosse captada por aqueles homens de bem. E que apagasse no momento em que fosse próprio para isso. E a viagem foi por muito e muito tempo. Me parece que foi uma viagem de 4.000 quilômetros, feita em pouco mais de um mês. Aí não há informação se foi a pé, ou se foi a camelo, ou a cavalo. Né? Entendido desta parte, nós vamos a uma outra conotação de entendimento. O que é o ouro? O ouro é um metal nobre, é um metal maleável, é um metal difícil de ser encontrado em a natureza, difícil de ser hoje ou odiernamente garimpado, então ele é minerado, né? E que move muito do poder aquisitivo de vários países, é lastro, né? E é o que vai na cabeça de muitas pessoas no sentido de querer posses. Torna-se papel amoedado e que, infelizmente, corrompem a muitos. Mas que, bem usado, conforme títulos de dinheiro, ele favorece, ele facilita, ele auxilia, ajuda a que a dignidade humana seja mantida. Mas, infelizmente, a gente vê que a riqueza se detém nas mãos de poucos. E aqueles que produzem a riqueza, na sua maioria, materialmente continuam pobres. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que têm a alma livre, a busca
de algo melhor e mais valioso do que dinheiro. Bem-aventurados aqueles que, como pobres de espíritos, estão dentro de uma bem-aventurança na aflição, porque reconhecem o seu erro e buscam. E se reconhecendo o erro e buscam, estão dispostos a mudar e estão mudando. A estes o céu auxilia. Depois vem o incenso. O incenso, para a época, ele era considerado como um perfume que era acendido para se comunicar, para favorecer a comunicação com o mundo espiritual. Embora nós sabemos de que para se comunicar com o mundo espiritual não se precisa de nada disso. Significa pureza, significa leveza, significa acreditar em outras dimensões, significa buscar o transcendental. Mas muitos de nós, às vezes, temos conhecimentos de grandes verdades e nós não deixamos que essas verdades nos aclarem. Nós temos contatos com espíritos de escola que nos mostram caminhos escorreitos a seguir, que nos dão exemplificações, e, no entanto, nós não seguimos. E, por respeito, eles não nos forçam a nada. Mas nós devemos entender. Sair de filhos das trevas, de nós mesmos, da ignorância, e virmos a ser filhos da luz. Por isso Jesus disse, conheceis verdade, e verdade te liberta. Liberta-nos até de nós próprios mesmos, do nosso mau plantio. E que venhamos a readubar e rearar a terra para um bom plantio. E depois a mirra. A mirra, que era um perfume, mas um perfume que era usado principalmente para ser colocado ao lado das pessoas mortas na carne, a qual já começa o processo de degeneração biológica e que exalam determinados odores. Significa estar ao lado daquela grande ceifadeira. Significa que está próximo da passagem, que está próximo da morte, porque morrer é diferente de desencarnar. Morrer, os laços espirituais ainda continuam atrelados ao corpo físico, embora possa haver estado morta toda a matéria. Mas se o espírito ainda está atrelado ao corpo físico, com seus movimentos cinéticos de matéria, o espírito está ali, entre aspas, encarnado. Desencarnada é quando se desenlaçam todos os laços espirituais, ou perispirituais, ou quando são rompidos. Naturalmente, por acidente ou forçadamente. Né? E isto é muito interessante na compreensão do que foi pedido a respeito do capítulo 1, aliás, do capítulo 2, versículo 1 ao 2 de Mateus, que nos fala a respeito dessas visitas dos Reis Magos. Ora, o que foi levado para Jesus? Ouro, incenso e mirra. O que aconteceu depois da visita dos Reis Magos a Jesus? Eles recebem, durante o seu sono físico, a manifestação de novas entidades espirituais. E que dizem a eles, olha, não peguem o caminho de volta para a terra de Herodes. Não vão até ele para relatar que encontraram o Rei dos Reis, o guia e farol da humanidade. No outro dia, os Reis Magos já estavam em outra direção
que não há de voltar para falar a Herodes que tinha encontrado o menino Jesus e que ele havia nascido conforme as profecias e que estava em tal e tal lugar. Seguiram um caminho diferente. Neste mesmo dia, sequenciado a visita dos magos a Jesus e da partida desses magos, surge o alarde em Belém. Herodes, desconfiado da situação, de que os magos não voltariam para nada e que o haviam traído, expressa uma ordem de matar todas as crianças nascidas num período de 2 anos, até a presente data. Qual a intenção? Herodes, servindo as falanges do mal, estava como ser encarnado a executar o que os desencarnados não conseguem. O desencarnado só consegue uma ação através de um mediamento encarnado. Então Herodes manda com que aconteça isso. Agora perguntamos, Maria e José teriam dinheiro suficientes para sair do Egito, conforme também nesta noite José teve um sonho de que fugisse para o Egito com Maria e José, porque senão seria pego pelo decreto de Herodes e teria Jesus morto? Se não fossem o ouro dado pelos magos, se não fosse o incenso pela espiritualidade, que também era de alto valor e que podia ser comercializado, para que Maria e José se mantivessem todo esse tempo fora, para que Jesus não fosse atingido pelo infanticídio pedido e delegado e endossado por Herodes. E Jesus foi crescendo e vivendo em sabedoria e virtude. E aí nós perguntamos, onde a mirra entra nesta situação? A mirra, como foi falado, para ser colocado ao lado de defuntos, os quais têm a sua decomposição natural e exalam odores, indol, escatol e outros gases, cujos cheiros bem a gente conhece. Por isso, na época, também eram-se enterrados em poucos minutos depois da morte. Então, o que queria dizer a mirra como presente a Jesus? Que ele iria passar por perseguições, como aconteceu, as quais levariam à sua prisão e à sua morte. E a mirra, embora cheirosíssima, mas ela é muito amarga, tão amarga quanto o fel. E é dito de que vinagre e mirra e outras substâncias foram oferecidas a Jesus na ponta de uma lança para que as dores do suplício na cruz fossem amenizadas e as quais Jesus recusou. Fisicamente, mas espiritualmente, como símbolo e simbolicamente ao receber a mirra, ele já sabia do que queriam dizer estes reis magos para ele. Desse jeito, nós, então, entendemos o que foi falado por Mateus no seu evangelho, onde ele diz assim, na íntegra, e a qual nós vamos propor a terminar aqui. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém de Judá, em tempo de Herodes, eis que vieram do Oriente os magos a Jerusalém, e dizendo, onde está o rei dos judeus de que é nascido? Porque nós vimos no Oriente a sua estrela e viemos adorá-lo.
O rei Herodes, ouvindo isso, se turbou, e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, para perguntar onde havia nascido o Cristo. Eles lhe disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, Efrata. Belém Efrata é porque Efraim é um dos filhos das 12 tribos, e que fundou outra tribo também, e da fundação de Belém, ou de Jerusalém, eles são descendentes de Efraim. Então, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém Efrata, pequenina entre as milhares de Judá, mas fará de ti que há de sair aquele que há de reinar em Israel, e cuja geração é desde o princípio e desde os dias da eternidade à eternidade. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com todo cuidado que o tempo havia eles aparecer a estrela. E enviando-os a Belém, vinde-me dizer depois, para eu também ir adorá-lo. Eles, ouvindo as palavras do rei, partiram, e logo a estrela que tinham visto no Oriente lhes apareceu, indo adiante deles até que, chegando, parou sobre o local onde estava o menino. Quando eles viram a estrela, foi sobremaneira e grande em júbilo, que sentiram a estrela menino Jesus. Entrando na casa, o acharam com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus cofres, lhe fizeram suas ofertas de ouro, incenso e mirra. Advertidos em seus sonhos que não se tornassem a Herodes, voltaram por outro caminho para a sua terra. Então, isso foi o que Mateus escreveu para nós, e depois há a sequência de acordo com o estudo do Evangelho na casa, a qual todos devem seguir, porque são histórias da humanidade, são histórias da nossa vida, são histórias de Jesus, do nosso modelo, do nosso farol, do nosso guia. Poderíamos falar muito e muito a respeito, mas o tempo já é exíguo, e eu pessoalmente já tomei alguns do que foram me solicitados. Muita luz e muita paz a todos, que tenhamos o entendimento das mensagens do Cristo. Muitos de nós falamos que é fácil andar com Jesus, mas não é. A gente tem que ter peito para andar com Jesus. A gente tem que fazer uma cirurgia moral em nós, modificar, readubar a terra que hoje produz espinhos, para que amanhã produzam outras coisas, mas é preciso plantarmos as sementes do Cristo Jesus como semeaduras de vida imortal para a imortalidade. Muita luz e muita paz a todos, e obrigado pela oportunidade oferecida a mim deste estudo. Nós é que lhe agradecemos, Renato, por essa explanação, né, tão esclarecedora, pelo seu cuidado na pesquisa, né? Enfim, essas mensagens que você nos trouxe, né, foram realmente muito boas. Até o momento, nós não tivemos nenhuma pergunta, mas como temos ainda aí alguns minutinhos, se alguém ainda quiser colocar alguma pergunta aí no chat, fica à vontade. Enquanto isso, quero ver se... Sim, Renato, pode falar. Não, se soubermos responder, com todo prazer. Ok. Enquanto isso, se Cristina quiser trazer algumas palavras, fique à vontade. Oi, Wagner. Renato, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Quero que você continue conosco aí. Vou te mandar hoje ainda os temas do segundo semestre, tá bom? E contamos com você. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Muito, muito iluminado. Que o Senhor te abençoe e continue te inspirando para que nós possamos cada vez mais, né, compreender Jesus, estar mais perto dele a cada dia que passa. Muito obrigada, viu? A todos nós é que agradecemos. Ok, então. Então, nós partimos realmente para o encerramento, né? E agradecendo todos que estão aqui presentes conosco, nos prestigiando, convidando para a próxima semana, na segunda-feira, no mesmo horário, e na quarta-feira, né? Sempre nesse horário entre 20 e 21 horas. E estaremos sempre aqui para trazer para vocês algum estudo, né?
seja do Evangelho à luz da doutrina espírita, seja diretamente sobre a doutrina, enfim, né? Palavras consoladoras para todos nós, principalmente nesse momento difícil, né, de pandemia pelo qual estamos passando. Mas, graças a Deus, estamos podendo ter esse contato virtual, né, que não é tão, né, não é tão próximo quanto se fosse presencial, mas com certeza já é muito gratificante. O Mendes, ele teve que se ausentar, acho que ele não está, né? Eu vou fazer a música de encerramento para logo em seguida a gente fazer a prece. Aliás, Renato, eu vi que você também toca e canta muito bem. Você gostaria de fazer uma música para nós? A gente sempre tem essa prática de fazer uma música de encerramento. Ok, com todo prazer. Agradecer, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada, conduz ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, ama no Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, ama no Mestre Jesus. Muito obrigado, Renato, por essa maravilhosa canção. E nós vamos fazer agora, então, a prece de encerramento, convidando a todos que possam se concentrar, que possam fechar os olhos, para que assim possamos estar irradiando para todo o nosso planeta essas bênçãos que acabamos de receber. Mestre Jesus, agradecemos por essas vibrações elevadas, por essas mensagens que aqui foram trazidas, por mais uma vez sentirmos a sua presença junto a nós. E mais uma vez sentirmos também a presença de Miramês, que tem nos acompanhado constantemente, conforme foi colocado, de que estaria sempre junto a nós, levando em cada lar que estivesse conectado a essa fraternidade espírita Miramês essas vibrações do alto, e que apesar da distância física, a distância espiritual, na verdade, não existiria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. E aqui então nos despedimos, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Fiquem com Deus, permanecemos com Jesus em nossos corações.
Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Obrigado. Que Jesus seja nascente em todos os corações.